Já falar agora de Argentina. A inflação no país vizinho desacelerou e ficou em 1,5% no mês de maio. Sobre isso e como a Argentina vai conduzir a política monetária, a política econômica, a partir desta queda da inflação, eu converso agora com a Patrícia Krause, economista-chefe para a América Latina da COFACE. Boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria te ouvir inicialmente, sobre esse amplo cenário da Argentina. O pior já passou para os nossos hermanos? Boa tarde. Olá, boa tarde. Bom, o cenário da Argentina com certeza é bastante interessante, né? Porque desde que o Milei entrou, muito foi feito. O ano mais difícil, eu acredito que tenha ficado para trás, que foi o ano passado, em que a economia contraiu 1,7, foi feito um forte ajuste, a inflação chegou a um pico de 292% ali em abril. Também houve um aumento forte da pobreza inicialmente. Então, esse ano, a gente vê que a atividade econômica já saiu da recessão técnica, né, ali no final do ano passado. A nossa perspectiva na COFACE é de que a economia cresça 5% esse ano, siga em 3,5%. A gente tem esses dados positivos da inflação, embora ela ainda esteja elevada, mas tem esses desafios, e um deles é a questão das reservas internacionais, em que o governo, o Banco Central, tem tomou medidas essa semana, e que é ainda um risco, né? Então, por que as reservas continuam sendo esta pedra, grande pedra na gestão da economia argentina? Milei tentou de várias maneiras, por exemplo, aumentar o volume de dólares em circulação, os dólares oficiais, né, não aqueles que não são declarados, mas aparentemente isso parece pouco diante das necessidades. Por que o dólar, a necessidade de ter dólar ainda é um problema para a Argentina, Patrícia? Como ele assumiu, ele tinha uma situação muito crônica ali de reservas internacionais, as reservas líquidas bem negativas, né? Então, até pouco tempo, as últimas estimativas indicavam que elas ainda eram negativas. Tinha, por exemplo, muitos importadores com atraso no pagamento, né, para acesso ao câmbio oficial, por toda essa situação difícil que tinha, uma situação crônica de reservas. Então, foi regularizando isso ao longo do último ano, então melhorou bastante. Agora, em abril, a gente teve esse novo acordo com a FMI, e com isso já uma alta de 12 bilhões de dólares nas reservas, mas ainda assim é um patamar muito baixo de reservas, né? E eles precisam aumentar isso, como também colocado pelo FMI. Eles tinham agora nesse mês, para agora junho, uma meta de 4 bilhões de dólares de aumento de reservas. Eles estavam com dificuldades de fazer isso, bom, por alguns motivos. A atividade econômica estava recuperando, então você tem um aumento natural das importações, até porque você tem flexibilizações de regras. Você tem uma apreciação do câmbio, então, que torna a competitividade das exportações relativamente menor. Você tem também na balança de serviços, a balança de parte de turismo também mais pressionada, porque ficou mais caro para os turistas também irem para a Argentina e, né, e tudo mais. Então, teve essa dificuldade e tem essa dificuldade ainda, e com isso a gente teve aí uma série de medidas anunciadas essa semana por parte do governo, porque eles também não querem, né? Eles começaram agora em abril, trocaram por uma banda cambial ali, flutuando entre 1.000 e 1.400, né? O peso por dólar. Mas eles não querem intervir nesse câmbio, eles não querem que tenha uma depreciação do câmbio, né, por conta da inflação. A preocupação realmente, de fato, em trazer a inflação para baixo, à medida que está se aproximando também das eleições legislativas. E, Patrícia, hoje, o cepo cambiário, né, que eram os controles de fluxo cambial na Argentina, era um tema assim, permanente na lista de reclamações de empresas, investidores que estão na Argentina. Houve uma desregulamentação, houve um afrouxamento das regras. Em que pé está este tema na Argentina hoje? Continua sendo difícil tirar dólares da Argentina, ou a situação já está mais parecida com uma economia como a do Brasil, onde as amarras não são tão grandes ou não geram tanto transtorno assim?
Bom, melhorou bastante. Depois, dali em abril, no mesmo momento que eles anunciaram um novo acordo com a FMI, além Uhum. de outros organismos multilaterais. E o principal destaque, que era um limitador para potencial de crescimento na Argentina, era como você destacou a questão da dificuldade para que investidores pudessem remeter dinheiro para suas matrizes, né? E claro, isso acaba limitando novos investimentos. Então, isso também foi flexibilizado a partir do ano 2025. E fizeram também, anunciaram os títulos que eles chamam de real, né, que começam a colocar agora em junho, para a regularização do estoque que você tinha ali até antes de 2025, né, que eles estimam que seja algo como entre 7 e 10 bilhões de dólares. Então, isso está em andamento para colocar isso em dia. E, Patrícia, eu estou com a pesquisa, a pesquisa aqui do IPCA argentino, né, o IPC, o Índice de Preços ao Consumidor, que foi divulgado pelo INDEC, que é o IBGE argentino. Então, nós tivemos uma inflação na margem no mês de maio de 1,5% e em 12 meses os argentinos tiveram uma inflação de 43%. A Argentina vive hoje uma inflação muito melhor do que tinha num passado muito recente. Mas uma inflação de 43% em 12 meses mostra o quê? O desafio ainda, a jornada ainda está muito longe de acabar? Sim, eles estão num bom caminho, né? Como eu tinha comentado também, que a inflação em abril do ano passado, então, assim, pouco mais de um ano atrás, estava em 292%. Então, realmente, uma melhora, né? Um progresso muito importante, mas essa inflação ainda é muito alta. Se a gente olha as projeções de mercado, que seria o equivalente ao Boletim Focus aqui do Banco Central Brasileiro, né? Só que lá é mensal, tem melhorado essas projeções para final de ano e para o ano que vem. Então, a projeção para o final do ano está em 28,6%, caindo para 16% ano que vem, mas ainda assim, estamos falando de uma inflação de 16% no final do ano que vem, é uma inflação muito alta, né? E o governo realmente está com foco nessa questão da inflação, então por isso também não tem intervido na questão do câmbio, né? Mas tá num processo positivo, a gente acredita que de fato Vai para. pode até ter. Ui? Muito bem, Patrícia Krause, economista-chefe para a América Latina da Coface. Obrigado pela conversa, pela pensata aqui sobre os nossos hermanos. E é porque é importante que a economia argentina esteja bem, porque isso é bom para o Brasil, porque eles são grandes consumidores e nós compramos um monte de coisa deles. Patrícia, obrigado pela conversa. Boa tarde. Com certeza. Obrigada. Boa tarde.